que ela é seu grande pregador. E eu estava ensinando para ela umas regras a respeito da questão da homilia, entendeu? Da homilética, ou seja, dentro da oratória. E apresentei para ela 3 questões que ela poderia aprender a respeito. E nós trabalhamos esse texto hoje a respeito do quê? De uma hermenêutica, que é exegese, e de uma homilética. E dentro disso ela não conhece muito essas palavras que eu falei, mas é um texto que traz a questão da oratória. Todos aqueles que vão fazer oratória, eles têm que passar por essas 3, ou seja, 3 matérias muito importantes. E eu pude entender e falei, não, vou te ensinar o que é hermenêutica. A hermenêutica, ela interpreta, ou seja, a própria Bíblia, ela traz um texto que já está dentro da Bíblia e se interpreta. É como se fosse, ou seja, um mapa daquilo que você vai entender, daquilo que você quer falar. E ela começou a entender, e eu comecei a explicar para ela sobre o texto, que fala sobre a hermenêutica e sobre a exegese, aquela que vai traduzir dentro do texto o que está escrito, que está obscuro dentro de traduções igual literal, ou seja, literal, metafórica, línguas que às vezes a gente não entende alguns textos, porque ela quer ser um pregador. E eu comecei a entender, comecei a falar para ela, começamos a entender o texto, ela começou a entender, começou a escrever algumas coisas. E para dizer, essa pregação nesta noite, praticamente, ou seja, 70% ela montou essa pregação. Aleluia. Então é interessante como nós andamos num texto como este, porque aqui está se falando, ou seja, de um príncipe, ou seja, do judeu. Aqui na realidade você vai entender alguns pontos da Bíblia, que Nicodemos, ele fazia parte, ou seja, da cúpula dos fariseus. Ele fazia parte do sinédrio, ou seja, é onde julgava as leis, onde julgava as pessoas que faziam coisas erradas. E Nicodemos fazia parte, porém Nicodemos era muito inteligente, conhecia toda a lei judaica, conhecia, ou seja, toda a Torá, ou seja, toda a Taná, ou seja, todas as leis, ou seja, de tudo, ou seja, sobre o que o judeu entende. Então quando ele vai até Jesus procura falar com ele, porque sabia que ele era inteligente, mas Jesus queria saber ao ponto que ele era inteligente, ao ponto de falar daquilo que ele entendia, porque muitas vezes nós não entendemos o texto, e quando a gente começa a aprofundar e fazer, ou seja, o contexto histórico do texto, a gente começa a entender o que Jesus está querendo mostrar para Nicodemos, porque Jesus conhecia Nicodemos, era um homem de profundidade, inteligência, ele era príncipe, ou seja, não que porque nesse tempo não havia príncipe, não é príncipe para não reinado, ou seja, príncipe, ou seja, porque ele era um rabi, ele ensinava na sinagoga, ele ensinava para os fariseus, ou seja, para os saduceus, e todos ali, ou seja, ele era o principal daquela sinagoga mais interessante. Entre os judeus, ele era o principal. E quando você vai falar sobre a história de Nicodemos, você vai entender. Nicodemos, ou seja, ele faz parte ali, entre quando Jesus foi levado ao sinédrio para ser apedrejado, ou seja, para ser crucificado, um dos que, ou seja, protegeu Jesus ao ponto de dizer, não, nós não podemos julgar este homem e já dar a sentença, nós temos que deixar ele falar e se defender. Ou seja, Nicodemos, sem querer, ele defendeu Jesus no meio dos fariseus que estavam ali, no meio dos doutores da lei. E para que você conheça Nicodemos estava abaixo da cruz do Calvário, estava, sabe com quem? Com José de Arimateia, que quando às 3 horas da tarde, quando Jesus morre, José de Arimateia, ele pede, ou seja, que desça, que tome posse do corpo de Jesus para sepultar. E sabe quem estava do lado de José de Arimateia? Nicodemos, a Bíblia vai dizer que ele toma uma porção grande de especiaria, ou seja, sobre o nardo, sobre a mirra, para poder sepultar Jesus, ou seja, ele tinha uma parte, uma contingente muito grande. Então Nicodemos, ele tem parte, ou seja, e o mais interessante, quando eu entendo isso, alguns historiadores vão dizer que Nicodemos não alcançou a salvação, que ali ele não se salva, mas quando você estuda o que eu te falei, quando você entende que ele participou disso, que ele, ou seja, protegeu Jesus na hora que não tinha ninguém por ele, e que ele estava ali no túmulo ali, ou seja, ungindo Jesus junto com José de Arimateia, preparando o corpo para o sepulcro, porque Jesus sabia que isso lá na frente ia acontecer. Então Jesus queria fazer uma obra na vida de Nicodemos. E aqui eu começo a narrar o texto
de uma forma diferente. Quando ele vai até Jesus, ele chama Jesus de Rabi. A palavra Rabi, ou seja, mestre. Então ele reconhece, ou seja, a majestade de Cristo a respeito de entender e compreender as questões da Bíblia Sagrada naquele tempo. Então ele não vai, ou seja, porque ele já ouviu falar que Jesus, ele pregava, ele fazia milagre, e ele sabendo dos milagres, não, eu sei que tu és mesmo Rabi, um profeta, porque o que tu faz, ou seja, os acontecimentos que estão acontecendo, não pode ser outra coisa senão mandado por Deus. Então Nicodemos então vai até Jesus, e ao ponto de se expressar ele, e Jesus vai dizer assim, porém, aí Jesus diz no versículo 4, a Bíblia vai narrando e vai nos dando entendimento. Jesus disse que Nicodemos, ou seja, e Jesus responde a ele, na verdade te digo, que aquele que não nascer, ou seja, não, na verdade ele diz aqui no versículo 3, respondeu Jesus, disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode herdar o reino do céu. Aqui Jesus está falando para um judeu, um homem que conhecia a lei, e quando Jesus vai falar sobre isso, ele entra, ou seja, um homem sábio, ele vai entrar e dizer, como pode então, Senhor? Como pode um homem depois de velho morrer, entrar no ventre da sua mãe, nascer de novo? Nicodemo ele não entendeu, mas ele queria especular Jesus, porque quando Jesus fala, porém Nicodemo, na verdade, aquele que não nascer de novo, não herdará o reino do céu. Jesus está implicando ele uma verdade, porque quando você lê no capítulo 2, você vai ver que Jesus estava ali, ou seja, diante do templo, e o povo estava vendendo, estava fazendo abuso, ou seja, do templo, vendendo, fazendo da casa do Senhor como cambais, como cambista, e Jesus ali, ou seja, como dizendo uma palavra mais esporte, ele quebra o pau, dizendo assim, quebra as barracas, briga com o povo e diz aqui não, esse lugar não é lugar de venda, não é lugar de cambista, esse lugar é lugar de adoração. E ali os cambistas entre eles vão se questionar, e você vê mais à frente, vai dizer que eles começam a questionar Jesus, porém este templo, eu tenho poder, Jesus vai dizer, este templo, eu tenho o poder de derrubar ele ali, e em 3 dias restituí-lo, e eles perguntam, não pode um homem como você derrubar ele, e depois de 3 dias restituir. Jesus estava expressando, sabe o quê? Porque durante 3 dias Jesus iria morrer, e no 3º dia ele ia ressuscitar, e as pessoas que aceitassem ele seriam renovados, seriam nova criatura naquele divino e rei. Jesus ele brinca por Nicodemos, ele tinha suas práticas e suas religiões. Aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. Nicodemos, não pode, que história é essa de nascer de novo? Porque o judeu ele é dicotômico. Nós acreditamos, e alguma teologia nossa, nós somos dicotômicos. Os judeus acreditam, ou seja, em alma em forma de corpo e espírito. Então Jesus já implica, ou seja, uma doutrina sobre ele. E o que Jesus estava falando sobre nascer de novo, Jesus vai citar ou seja, no tempo que Jesus vai falar sobre a ressurreição. Jesus ele implica sobre nascer de novo, ele vai falar sobre ressurreição. E é uma coisa que os judeus, ou seja, até naquele tempo batiam cabeça, porque 80% dos judeus não acreditam, e até hoje, sobre ressurreição. Ressurreição era uma coisa que implicava para Nicodemos, porque quando Jesus fala isso, sobre morrer e nascer, ele está falando de ressurreição, eu não vou cair sobre ele. E então Nicodemos começa a falar de uma forma para tentar tirar o foco de Cristo, mas Cristo não muda o foco. Jesus está falando sobre, ou seja, que é possível o homem morrer e ressuscitar, e nascer de novo. Quando Jesus fala, ou seja, mesmo que ele morra, quando você lá lê em João, no capítulo 11, quando João, ou seja, quando você vai entender a respeito da ressurreição, quando Marta e Maria está sepultando o seu irmão, está sepultando, mas quando Jesus chega no templo, Jesus diz, olha, o teu irmão pode ressuscitar, e elas ali entendem, porque ali a ressurreição era uma coisa complexa para os judeus. Eu sei, porque a Bíblia diz que ele ia ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus olha para ele e diz, olha Marta, se tu creres, porque ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ou seja, mesmo que esteja morto, reviverá. Sobre a respeito da ressurreição, e Jesus vai dizer, mas Senhor, como
vocês, ou seja, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não terá parte no reino de Deus. Aí Jesus vai explicar outra doutrina aí dos judeus, porque nascer da água é uma coisa, do Espírito é outra. Então Jesus vai citar o que está acontecendo, porque quando Jesus fala nascer da água, porque tinha um que já estava lá no Jordão, ou seja, ensinando que todo aquele, ou seja, que quer herdar o reino do céu, tem que largar o seu pecado, tem que largar, ou seja, aquele que quer ser novo, quer ser restaurado, tem que aceitar, ou seja, que é impuro, que está sobre o pecado. E ali está o João pregando sobre o quê? Sobre o arrependimento. E todos que vinham até ele, descia as águas para ele, para morrer nascimento. Isso é bonitão, vai falar da história que está acontecendo, porque o batismo, ou seja, por emissão, é uma coisa antiga do judeu. A palavra, ou seja, aquele que não nascer da água, ele entende o quê? Nicodemos não vai entender o batismo de João, mas Nicodemos vai entender o quê? Sobre a purificação. O que é purificação? A água para o judeu, ou seja, um símbolo de purificação. Naqueles dias, quem entrava no templo tinha que se purificar, ou seja, o ancião, o judeu, ou seja, o sacerdote, ou seja, aquele que entrava ali para os pães da precopiação, ou seja, eles tinham que passar por uma purificação. Uns tomavam banho, ou seja, para se purificar. E ou seja, ele, quando fala sobre água, sobre nascer de novo, nascer da água, ele entende que Jesus está falando sobre uma purificação da água, porque os judeus tinham costume, aquele que pegava e engarrava era impuro. Então o que acontecia? Ele tinha que ir a um local que tinha muita água, se banhar para quê? Para ser purificado. Quando pegava em uma coisa, uma mulher, ou seja, que estava no sétimo, ou seja, no seu período, ou seja, no seu período impuro, ou seja, no tempo da TPM, ou seja, se tocasse alguma coisa que ela tocava impuro, ele tinha que se purificar, tomar um banho, e ali se purificar e apresentar a Deus, dizer que Senhor, estou sobre pecado. Então os judeus entendiam a purificação de uma forma diferente. E Jesus, quando ele passa ou seja, aquele que não nasceu da água, Jesus está expressando aquilo que ele conhece, aquilo que ele entende. Porque os judeus, quando eles passaram a ser nação de novo, quando eles passaram a vivenciar, todos que vinham para Israel e queriam ser judeu, eles iam para ser emergidos sobre a água, e ali era purificação, era sobre descer sobre as águas, ou seja, sobre a emissão, ao ponto de se purificar. Ou seja, Nicodemos entendeu isso que Jesus estava falando, mas o nascer de novo da água era uma coisa diferente, era uma coisa que Deus estava falando sobre a questão daquele que se purifica, aquele que nasce de novo. Porque João está pregando o quê? Não está pregando o batismo da purificação, mas João tinha uma coisa interessante: de todos que vinham de todos os cantos da Judéia, seja de Jerusalém, iam ali para quê? Uns iam, porque a tradição judaica falava que todos que vinham iam descer o Jordão, e João estava ali batizando, ou seja, não o batismo de purificação, mas o batismo de arrependimento. Mas a Bíblia vai dizer que famílias desciam, crianças, homens e mulheres, desciam ali. João, ele apresentava a palavra dizendo, ou seja, aquele que quiser vir após mim, ou seja, nega a si mesmo. João pregava semelhante a Jesus sobre o batismo do arrependimento. Aquele que quiser dar o reino do céu, largue os seus pecados. E ele citava esta palavra sobre aqueles que vinham sobre ele, pregava sobre o arrependimento de culpa. E os pais que estavam com seus filhos desciam com seus filhos, os filhos entravam na purificação, mas aqueles que aceitavam que estavam errados, eles desciam sobre as águas, porque ali João estava pregando, ou seja, o batismo do arrependimento. E a palavra batismo aqui para João não é a questão da purificação. A palavra batismo para João quer dizer ali sepultamento, que vem da palavra bautismo, ou seja, então João aqui está pregando sobre o sepultamento, sobre morte. Aquele que quer vir tem que morrer, e quando sair da água, nascer de novo. Para se arrepender e os seus caminhos se diferentes. Aleluia, Deus. João então está pregando uma mensagem diferente no Jordão. João estava falando sobre aquele que se arrependeu.
e do Espírito. João estava pregando. E todos queriam ali. A fama de João era tremenda. E quando liam a pessoa, iam para buscar e se arrependeram. Aleluia. Mas de tanto João pregar, tanto João ensinar, uma classe diferente chega naquele ambiente onde João está. Porque o batismo, irmão, não é uma questão que você tem que se batizar e estar do mesmo jeito, da mesma forma. E a minha Bíblia vai dizer que os fariseus estão ali onde João está, e João está ensinando, ou seja, a Bíblia Sagrada, tanto no Velho Testamento, mas ele está ensinando sobre arrepender, quando de repente uma classe de fariseus, uma classe de pessoas que vinham da cúpula do Sinédrio estavam ali, e João percebe aquele povo que está ali no meio, e João ali muda a pregação diferente e diz: raça de víbora, o que vocês estão tentando fazer para fugir da ira do Senhor? Ali João não está falando para aquela multidão que eu aceito, eu me arrependo. João ali vê uma classe fariseu, sabe por quê? João então vai confrontar aquele povo, porque os fariseus, eles não precisavam ser descer as águas. Os fariseus, ou seja, os judeus, aqueles que estavam ali, iam até João. João citou essa palavra porque aquele povo ali, ele já era circuncidado. Isso tem uma coisa que o judeu, ele tem, ou seja, todo judeu, ou seja, para dizer que ele é santo, que não precisa mais de nada, ele tem que ser circuncidado e ser descendente de Abraão. E aí João vai falar: raça de víbora, vocês estão aqui para fugir da ira vindoura que vem por aí. Aí João vai dizer: ei, eu conheço vocês têm Abraão como pai, vocês dizem que Abraão como pai, isso já está bom. Mas então João vai falar: olha a raça de víbora, você pensa que me engana? E ele diz: olha, não basta só descer as águas, não basta só vir aqui ser batizado, basta ter fruto de arrependimento. Quando João fala isso, eles começam a sair de um lado e pro outro. Sabe por quê? Porque os fariseus, eles se acham santos, eles se acham que não tem pecado, e eles entenderam então sair daquele local. E para a igreja não é diferente. Não basta só você descer as águas, aceitar Jesus e ter uma vida de vir para um culto como esse, vir para o domingo e passar dias e dias sentando nessas cadeiras, 2 horas e meia de culto, e dizer: ou seja, eu sou batizado, eu sou lavado, eu sou cheio do Espírito Santo. Não basta só isso, não, porque para João é a mesma coisa e para nós também. Não basta só porque tu descer as águas, você tem que mostrar fruto de arrependimento. E se tem uma coisa que é no meio da igreja, crente que não tem, ou seja, fruto de arrependimento, está no culto agora, mas quando sai do culto, ele é outra pessoa. Tem pessoas que estão na casa do Senhor, que são uma coisa, batizaram, receberam o batismo do Espírito Santo, mas não mostram fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento, irmão, é aquele que mesmo aqui na igreja, no seu colégio, na sua casa, onde você for, onde passar, vai mostrar, ou seja, aquilo que você é, o teu caráter. O fruto de arrependimento mostra o caráter da tua vida. Não basta só ser filho de Abraão, ele diz: não basta vir aqui descer as águas e dizer que está arrependido. Não, eu conheço vocês, raça de víbora, de cobra. Vocês vêm aqui pensando para fugir da ira vindoura, porque João Batista pregava da ira vindoura, ou seja, da cólera de Deus que viria sobre a terra, sobre aqueles soberbos, sobre aqueles que praticam iniquidade. João pregava sobre a cólera que viria sobre a terra. Então aquilo ali chamou a atenção dos fariseus, ao ponto deles querer uma nova doutrina de descer as águas, ser batizado, mas não valia nada, porque João conhecia, assim como Deus falou para ele, conheceu o coração daqueles fariseus. Tem que mostrar fruto de arrependimento. Deus é lindo. Nascer de novo. Eita, santo, santo. Nicodemos então fica na espreita. Mais maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Aquele que é nascido da água, nascido do Espírito, é Espírito. Aquele que é nascido da carne, é carne. Jesus começa a espreitar a conversa com Nicodemos. Aleluia. Nicodemos, aquele que é nascido da carne, é carne, ou seja, pratica coisa da carne. É verdade. Porque não basta só nascer das águas, tem que nascer do Espírito, porque nós temos hoje uma igreja batizada nas águas.
por emissão, uma igreja que se diz batizada, mas uma igreja nos dias de hoje, ou seja, carnais que estão em nosso meio. E basta não só nascer aquele que é nascido da carne, porque somos homens. Quando Jesus diz sobre isso, ele usa de dicotomia de Nicodemos. Não basta tu ter corpo, alma e espírito, ou seja, corpo, ou seja, alma e espírito. Se não vai bem a tua alma e se o teu espírito está mal, não dá certo. Os dois têm que andar em conformidade, tem que nascer tanto, ou seja, da carne e quanto do espírito. Porém, então, Jesus então começa a expressar a conversa do Nicodemos. Eita, glória, glória ao Senhor Deus. Glória, Pelas glória. tuas maravilhas, Senhor, aleluia. Ah, Deus fiel, Deus fiel. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, o Senhor está aqui nesta Deus noite. maravilhoso, aleluia. O Senhor está aqui nesta noite. Eu estou sentindo Deus. Oh Deus, Eu estou sentindo Deus aqui. Senhor é Pessoas vão sair daqui transformadas. Pessoas vão sair aqui nascidas de novo. Aleluia. A carapuça vai cair na nossa vida. Nós temos que deixar o Espírito Santo tirar a carapuça de crente. Nós temos que deixar isso acontecer. Não basta só nascer água. Nós temos que ter o Espírito 100% em nossa vida. O teu caráter vai mostrar. Não seja como os fariseus que se mostravam em praça pública, levantavam as mãos, mas estavam distanciando de Deus a cada dia mais. Assim Nicodemos conhecia toda a lógica, toda a razão doutrinária judaica, de trás para frente, mas Jesus botou ele no estreito ao ponto de dizer: só João Batista que vai pegar os fariseus lá e vai dizer: conheço vocês são descendentes de Abraão, e nisso vocês se apegam, nisso vocês se colocam a dizer que são santos, nação escolhida, eu nasci para aquilo, sou circuncidado e não sou puro, não preciso, ou seja, levantar a mão, não preciso me dobrar ao homem para dizer que sou pecador. Mas Jesus foi diferente. Com esse príncipe da sinagoga aqui, Jesus vai pegar outro príncipe da sinagoga. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele está passando ali, ou seja, por Jerusalém, ou seja, um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, também era daqueles que ensinava aquela redondeza ali. E quando Jesus passando por ali, aquele homem, ele sabendo de Jesus por ser príncipe, sabe o que ele faz? Ele mostra fruto de arrependimento. Ele vai até Jesus e ele faz aquilo que nem o judeu podia fazer. O judeu não podia se prostrar na presença de outro homem. Isto é heresia para ele, isto é idolatria. Mas tem hora que quando aperta, irmão, quando aperta o cinto na nossa casa, assim como apertou na casa de Jairo, a filha dele estava à beira da morte, e ali ele pensou: não, eu não vou não, eu vou passar vergonha, vou falar mal de mim, ou seja, eu vou me apedrejar, não vou querer mais me seguir, como é que eu vou fazer isso? Não, mas ele falou: a minha filha está aqui, é mais importante, ela vai morrer. E se esse homem é isso mesmo que está falando, eu vou até lá. E quando ele chega na presença de Jesus, um príncipe da sinagoga, ele se prostra na presença dele e o adora. Ele mostra fruto de arrependimento. Ele reconhece que não é ninguém por ser doutor da lei. Ele diz: eu não sou ninguém, tudo que eu sei, ou seja, toda a minha doutrina, todo o meu estudo, eu deixo para lá, porque eu quero é adorar. aleluia, Deus. Quem tem fruto de arrependimento é fácil conhecer da igreja, pastor. Quem tem fruto de arrependimento não precisa ficar muito de ombro a ombro e dizer: levante a mão agora, faz isso, faz aquilo. Não. Quem tem fruto de arrependimento, aquele que é nascido de novo, vem para um culto como esse, às vezes atrapalha até o pregador de canto da glória a Deus. Não, irmão, aquele que é nascido de novo, ele reconhece que um lugar desse é um local para adorar, é um local de se prostrar na presença do Eterno e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu reconheço que Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. aleluia.
não abre. Glória Tem que ter a Deus. Jesus. Paulo, quando ele vai falar sobre a questão do nascer de novo, Paulo, quando ele era judeu, ou seja, quando ele judeu ele era, mas quando ele pregava, ensinava, quando ele falava na sinagoga, ele passou a seguir aos cristãos, quando ele se encontra com Cristo, a primeira coisa que cai sobre ele é a máscara, depois cai ou seja, sobre os olhos dele, as escamas dos olhos. E ele, jejuando 3 dias, ele reconhece que tudo que ele aprendeu tinha que ser mastigado e jogado no lixo, ao ponto de ter um renovo, ao ponto de ele dizer que todo aquele que está em Cristo, nova criatura. É Deus, aleluia. Paulo reconhece, nasceu de novo, dizendo que todo que está em Cristo tem mudança. É Todo que está em Cristo verdade, precisa de uma mudança espiritual. Paulo reconhece, ao ponto dele mesmo dizer, o nascer de novo, ele diz, ou seja, eu não vivo mais para mim, não vivo eu, mas Cristo. Deus maravilhoso, o Senhor é O santo. novo nascimento te deixa mais próximo de Deus, ao ponto de dizer, eu não sou ninguém sem Ele, eu não vivo sem Ele. Para que eu vou viver sem Ele? Porque Ele é tudo Papai, na minha vida. Deus de maravilha, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, só o Senhor é santo. Oh, Deus vivo, aleluia. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Ele está comigo aqui nesta noite, esse irmão. Aleluia. Oh, Santo de Deus. Paulo vai ratificar todas as palavras que Jesus falou a respeito da ressurreição. Paulo, quando ele começa a pregar, ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, 17, a respeito: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé de nada serve. Paulo, quando pregava, ele sempre estimulava, ele sempre dizia sobre que Cristo ressuscitou entre os mortos e que nós ressuscitaremos e moraremos com Ele. Paulo, ele vai dizer em todas as pregações dele, no final, ele cita a palavra ressurreição, sabe por quê? Porque ele estava se tratando com judeus que não acreditavam ou seja, em ressuscitar, sobre um homem morrer e ressuscitar. Sobre a questão de ressuscitar. Então Paulo vai falar sobre a ressurreição, ele vai falar que Cristo foi o princípio da ressurreição. Glória a Paulo, então ele se expressa um pouco, ou seja, de todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. E quando ele vai dizer, vai ditar no capítulo 1, ou seja, de 1 Coríntios, no capítulo 8, 16, sobre nós agora, que somos nova criatura, que somos nascidos de novo, e que agora temos uma mente diferente. Paulo vai dizer, nós temos agora a mente de Cristo, porque nós somos nova criatura. Aleluia, Deus. Paulo, ele não vai usar uma expressão judaica para os judeus naquele dia, quando ele fala sobre mente, ele vai usar uma palavra chamada metanoia. Ou seja, a expressão de que quando Cristo está na tua mente, você não domina mais ela, mas É que eu não vivo mais para mim, como ele disse, mas Cristo vive. E Nicodemos, para concluir, ele participa dessas 2 cenas depois. Ao ponto de Lucifero proteger Jesus de uma forma assim meio escondida, porque pegava mal para ele. E quando Jesus desce da cruz, ao ponto de ser levado ao túmulo, Nicodemos, ele gasta uma grana, ele gasta um dinheiro que muitos ali acham, para que ele vai gastar isso? Mas Nicodemos, ele gasta das melhores especiarias. E a Bíblia vai dizer aos feitos de Nicodemos que ele unge Jesus junto com José de Arimateia. Isso é o centro de que Nicodemos, ele verdadeiramente, ele aceitou a Cristo, ele viveu a Cristo. E sobre você, sobre a purificação, hoje em Israel, eles têm o Kippur, ou seja, o dia da purificação. Amém. São 25 dias que eles, uma vez por ano, eles fazem. E durante esses 25 dias eles praticam perdão, praticam oração e praticam dedicação à palavra de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Cristo,
Cristo, ele tem que praticar um novo nascimento. É Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, Pai. Aleluia. Feche os olhos. Glória a Deus, aleluia. Será que nós nascemos de novo? Ou será que aceitamos a Cristo? Aleluia. Porque, irmão, como Paulo diz, se eu não acreditar, como nós falamos aqui, ou seja, uma mensagem sobre nós estamos mais perto hoje da vida de Jesus ou se encontrarmos com Cristo do que no dia que aceitamos Jesus. Verdade. Mas para isso, irmão, temos que dar fruto de arrependimento. Infelizmente, nós vemos no dia atual crente que estão dentro da igreja, não mostram esse tipo de fruto. Crente que compra e não paga, pede emprestado e não devolve. São poucas coisas, não dá para citar tudo. Mas existem sempre essas coisas que às vezes você está aprendendo. Mas pastor, isso aí te tira do nível. Não, irmão, só você consertar isso. Mostra que você tem fruto de arrependimento. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, sobre aquilo, Senhor, que Nicodemos não entendeu, mas no final da sua vida ele entendeu, Pai. Assim nós queremos, Senhor, a cada dia mostrar, Senhor, que estamos, Senhor, a cada dia mais próximos, Senhor, da tua vida, Senhor, do que no dia que aceitamos a Ti, Senhor. Então ensina-nos, Senhor, a praticar os frutos de arrependimento, Pai, para que nós possamos, Pai, naquele grande dia, Senhor, subir ao céu e reconhecermos que somos novas criaturas, Pai, e que a cada dia, Pai, venha brotar sobre cada um de nós, Senhor, fruto de arrependimento. Amém, Senhor. Glória a Deus, Pai. Amém? Tem alguém aqui que não acredita que aceitou Jesus? Amém, Jesus. Glória a Alguém que está afastado do caminho do Senhor, que quer reconciliar e voltar a ter fruto do Espírito Santo de novo? Tem alguém para Jesus nessa noite? Não? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vou sentar um instante.